Hebreus capítulo 10, glória ao Senhor. Aleluia. Como nós declaramos, foi na cruz que o Senhor, com o teu poder, restaurou-nos, salvou as nossas vidas, nos revestiu de glória, de poder, de sabedoria. Nós cremos que Ele está aqui nesta noite, amém? Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 23 e depois vamos pular para o versículo 35. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vou ler novamente. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Pai, obrigado por esta palavra, pela tua presença gloriosa e grandiosa aqui neste lugar, na tua casa, casa de louvor e adoração, onde o teu Espírito Santo se manifesta no meio de nós. Que a tua palavra poderosa venha, Senhor, nos encher da tua presença, nos ensinando, Senhor, nos capacitando, nos aperfeiçoando para continuarmos a caminhada, porque nós não somos daqui, nós somos da vida eterna com o Senhor, que o Senhor nos entregou quando conquistou na cruz do Calvário salvação para as nossas vidas. Nós não somos deste lugar, nós cremos que o Senhor virá e está próximo à tua vinda, e contigo nós iremos reinar para todos sempre. Aleluia. Pode se assentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que temos de estar aqui nesta noite. E a palavra do Senhor aos nossos corações hoje é perseverar, permanecer, continuar firmes, constantes, aonde o Senhor nos chamou. Mas, pastor Aline, aonde Deus me chamou? Deus me chamou para permanecer firmado nele. Ele é a videira verdadeira. E Ele nos faz um convite para nós estarmos nele, permanecermos nele, porque quando nós não permanecermos, nós nos distraímos e podemos tropeçar, e cair e perder aquilo que Deus já preparou para nós. Nós podemos ler, continue com a sua Bíblia aberta, nós podemos perceber o quanto o Senhor nos tem nos feito um convite para estarmos caminhando com Ele, para estarmos perseverantes com Ele. Obrigada, amigo. Com a sua Bíblia aí aberta, abra comigo. Guarde aí Hebreus 10 e vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Nós vamos ver o apóstolo Paulo nos dando uma direção a qual nós precisamos caminhar sobre essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 16. Vou aproveitar e receber uma água fresquinha aqui. Enquanto vocês procuram, eu vou beber.
estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vigiai e estai firmes na fé. Então não basta nós só termos fé, nós precisamos estar firmes na fé, perseverantes na fé. Nós lemos lá em Hebreus que o justo viverá da fé. Quem aqui é justo diante do Senhor? Diga aleluia. Pela misericórdia dele nós somos justificados por ele. A palavra do Senhor diz que nós somos justificados pela fé. Então nós somos justificados e somos achados por Deus justos. E ele nos diz: filhos, então vivam da fé. Volta lá em Hebreus, porque aqui nós podemos ver uma direção, não só sobre estar firmes aqui em Coríntios, mas o apóstolo Paulo diz para nós vigiarmos, porque se nós não estivermos vigilantes, nós podemos não estar firmados na fé, mas fracos na fé, ao ponto de qualquer vento, qualquer tempestade, nós desanimarmos, cairmos. Mas lá em Hebreus, onde nós estamos, nós vamos poder contemplar o quanto o Senhor espera de nós a perseverança da fé. O versículo 23 está falando para nós retermos firmes a confissão da nossa esperança. O que eu entendo aqui, o Espírito Santo traz para nós nesta noite, para que aquilo que nós confessarmos seja mediante a nossa esperança em Deus. Ou seja, a partir das nossas palavras, nós precisamos profetizar e declarar o que nós vivemos pela fé. Talvez amanhã você não sabe se vai ter o pão na mesa, se vai ter dinheiro para pagar as contas,
extremo de paciência, de ver tudo sendo destruído ao seu redor, a sua própria saúde, e ele permanecendo paciente, porque havia uma promessa. Deus, ele sabia que por ele ser fiel e temente a Deus, por ele ter intimidade com Deus e saber quem era Deus, ele sabia que aquilo era só uma aprovação na sua vida. E que as provas que Deus trazia era por um tempo, depois havia-se o quê? Restituição, restauração. Então ele sabia que aquele que prometeu, ele era fiel para cumprir. Por isso que Jó foi paciente. E esta palavra também é para nós. Nós sabemos que para cada dia de vergonha, o Senhor tem dupla honra. Que o Senhor diz, como nós cantamos hoje, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nós vamos ver o tempo todo o Senhor dizendo: suporte, passe pela prova, mas saiba que haverá galardão, haverá recompensa no seu tempo determinado. Por isso que Jó foi paciente, e nós lembramos dele sempre quando falamos de paciência. Mas o Senhor está dizendo para nós também nesta noite: por que necessitais de paciência? Ele está dizendo assim: vocês vão precisar de paciência para passar pela prova. Porque olha só, para que depois de haveres feito o quê? A vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Opa, então aqui existe o quê? Uma condicional. Vocês vão precisar de paciência para que depois de terem feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então não é só eu ter paciência e esperar pelo cumprimento da promessa, não. É você ter paciência e cumprir a vontade dele. Então, antes da promessa se cumprir na sua vida, você e eu, nós vamos precisar estar o quê? Vivendo debaixo da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pregar a palavra, buscar a palavra, cuidar, zelar da sua casa, zelar da sua família, mesmo que você esteja com vontade de sumir, de largar a mão dela. Deus está falando: a minha vontade é que você honre a sua casa, que você honre a sua família. E esse trabalho que eu não suporto mais, a minha vontade de pedir a conta. Seja fiel, cumpra a minha vontade, porque no tempo determinado as promessas de coisas maiores e melhores irão se cumprir. Amém? Mas para isso, o que a palavra está dizendo? Vocês vão precisar de paciência. E aí o versículo 37 vai dizer: porque ainda um pouquinho de tempo, ou seja, está próximo, está chegando a hora que o Senhor virá e não tardará. E aí ele diz: mas o justo viverá da fé. Em sequência está dizendo assim: mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quantas pessoas recuam? Quantas pessoas desistem? Quantas pessoas dizem assim: eu vou esperar mais um pouquinho para firmar, eu vou esperar mais um pouquinho para me entregar totalmente ao Senhor, porque eu tenho umas coisas para resolver. Eu sei que se eu pecar eu vou desagradar a Deus. Mas pode ser que nesse tempo que você acredita que você ainda tenha, Jesus volte e você fique, não seja salvo. O Senhor não se agrada daqueles que tiram a mão do arado, daqueles que desanimam, daqueles que desistem. E Ele está dizendo: eu não tenho prazer naqueles que não vivem da fé. Porque quem vive pela fé não recua, não desiste, não murmura, não pede um tempo para Deus para poder viver um pouco os prazeres da carne e depois se alinhar com a vontade de Deus. O Senhor não se agrada daqueles que recuam do propósito, daqueles que recuam da vontade dele. Mas o Senhor está garantindo que o justo que vive pela fé alcançará misericórdia e as promessas do Senhor. Versículo 39, que eu quero que você declare ele junto comigo. Eu vou ler, você não precisa ler, mas leia e medite, toma posse dessa palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 39. É algo que nós temos que declarar mesmo diante dos problemas, das adversidades, das
Aquele que perseverar até o fim permanecerá, firmado no Senhor, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor traz para nós o entendimento da palavra, nós vamos ver aqui em sequência, no capítulo 11, onde vai discorrer aqui sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento, versículo 1, das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não vêm, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Esse capítulo 11 ele é tremendo, porque ele vai citar homens e mulheres que viveram pela fé, que a fé fez com que eles permanecessem firmes e constantes no chamado, no propósito, na vontade de Deus para a vida deles. Nós não vamos ler aqui, mas fica uma leitura para você fazer durante esta semana e ver o quanto esses homens e mulheres só perseveraram até o fim porque eles tinham fé, porque eles creram. A palavra do Senhor diz que é impossível agradar a Deus se nós não estivermos vivendo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não agradamos o coração de Deus e Ele não se move ao nosso respeito se nós não estamos crendo, se nós não estamos declarando que pela fé no Filho de Deus nós somos vencedores. A palavra de hoje ao meu e ao seu coração neste domingo é: vamos viver pela fé, vamos nos mover pela fé. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nós nem pensamos, nem imaginamos, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Só é possível esperar em Deus se nós tivermos fé. Não tem como esperarmos se nós não cremos que algo vai acontecer. É tanto que é isso que a palavra está dizendo, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o fundamento da espera. A fé é o que nos faz esperar. Então vamos fazer uma reflexão sobre nós. Se nós somos pessoas que não têm paciência para esperar, que quando vê já está metendo os dedos pelas mãos, que já falou que não deveria falar, que já tomou decisão que não deveria tomar, vamos fazer uma reflexão e examinar-nos a nós mesmos? Será que é porque nós não estamos tendo fé? Que a fé não é o fundamento da nossa caminhada? Que a fé não é o fundamento das nossas vidas? Porque a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Então, se eu não sou uma pessoa paciente e que não sabe esperar, pode ser que eu sou uma pessoa que não tenho fé. Ou que a minha fé é morta. Porque também a fé sem obras, ela é morta. Então, o que adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não me movo pela fé? Se eu me movo pela impaciência, pela impulsividade, ou pelo medo, pela insegurança, eu não me movo pela fé, então eu não estou movendo o sobrenatural. Eu acho que é um momento de reflexão para nós. Se eu não sei esperar, se eu não sei ouvir, se quando eu vejo eu já fiz, eu já falei, eu já fiz um caos na minha vida, porque eu não sei esperar, pode ser que é porque você não tem fé, ou não tem movido a sua fé, ou não tem feito obras a partir da sua fé. Porque quem tem fé é aquela pessoa que às vezes até irrita a gente, mas é porque tem que ser assim. Viu? E aí? Você já ligou? Você já falou? Não, estou esperando. A hora certa. Sabe quando você já... Mas não, estou esperando Deus. Eu sei que Deus vai fazer o tempo dele. Mas não, eu estou esperando. É esperar. Esse versículo é tão tremendo, eu sempre estou repetindo aqui, você sempre me ouve falando sobre ele. Que nem olhos viram, que lindo isso, né? Nem ouvidos ouviram, uau, que tremendo. Nem jamais penetrou no coração
confissão de esperança. Para que alcanceis, retenham firme a confissão, versículo 23, retenham firme a confissão da sua esperança, para que alcanceis a promessa, porque aquele que prometeu é fiel. Então, todas as promessas que nós temos aqui na palavra de Deus, que são milhares e milhares para nós, filhos e filhas do Senhor, ela está diante de uma condicional. Se eu tiver fé, se a fé for o fundamento da minha vida, se eu perseverar na fé, se eu não recuar, se eu não desistir, eu viverei o cumprimento das promessas. É para aqueles que nele esperam, é para aqueles que estão debaixo da nuvem, né? Eu tenho falado sobre isso, a nuvem do Senhor, porque o povo que estava no deserto, havia uma nuvem que os acompanhava, havia um maná que vinha do céu, havia um maná a qual eles tinham que se alimentar na medida certa. Tudo era calculado, tudo era no horário certo. A hora que começava a amanhecer, esquentar, havia uma nuvem que os cobriam e os impediam de ser queimados, né, pelo sol. Mas quando começava a anoitecer e vinha um frio, havia uma coluna de fogo que os esquentava. Eles estavam debaixo de uma proteção, de um cuidado de Deus. E para nós, o Senhor também tem exatamente isso: uma nuvem sobre nós, uma direção, uma palavra. Aqueles que caminham debaixo dessa palavra não temem, não desiste, não joga toalha, porque há uma palavra, e essa palavra é para nós, e aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que nós nem imaginamos, aquilo que é infinitamente mais de Deus, aquilo que nós sabemos que só Deus pode fazer, é para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Ah, pastor, mas como é difícil esperar? Eu sei. Eu falo isso porque a gente tem que saber quem nós somos, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu trabalho com ansiedade diariamente. Tem dia que eu sento, cara, eu preciso parar e esperar. Porque senão eu já estou ligando, eu já estou falando, eu já estou resolvendo. Muitas de nós, né, que somos mulheres, sabemos que se deixar a gente já está carregando todo mundo, né? Não, já estou resolvendo, já falei com fulano, já fiz. Porque nós somos tendenciosos, né, à impulsividade, a querer resolver. Às vezes a nossa criação foi assim, né, porque nós tínhamos que estudar e trabalhar, e a responsabilidade vinha sobre nós, e nós fomos vivendo dessa maneira, até que nós chegamos diante do problema, e Deus diz assim: espera. Mas Deus, espera, é na minha hora, é da minha maneira, é no meu tempo. Mas espera, mas Deus não espera. Como é difícil ouvir. Espera. E os filhos, né, pequenos? Espera. Mas mãe, eu quero. Espera, não é? Como nós falamos com os nossos filhos, Deus fala para nós: filho, você não sabe, mas é algo tão grande, é algo tão maravilhoso, que está já pronto para você. Você só precisa, como nós lemos, cumprir o que? A vontade. Eu tenho uma vontade boa, ela é perfeita, ela é agradável para você viver aqui. Foca na vontade, foca no propósito, foca no processo, porque o que você vai receber lá, eu estou garantindo, é maravilhoso. Você não imaginou? Então, espere. Ah, como é difícil esperar. Mas o Senhor garante que para aqueles que não recuam, para aqueles que permanecem firmes, Ele está garantindo que nós, no versículo 35, que nós teremos grande galardão. Amém? E para essa semana que se inicia, nós possamos ter mais fé.
fé, mais paciência. E sabe o que vai acontecer? O que nós temos que saber. Vão vir cutucar você. Mas você não vai falar? Mas você não vai fazer? E aí? Como que é as coisas? Porque é assim que o inimigo faz. Nós pregamos de manhã sobre posicionamento. Quando você se posiciona, ele vem e tenta te tirar o foco, te desanimar, roubar a sua alegria. Esse é o papel do inimigo: roubar, matar e destruir. Nós não podemos nos esquecer disso. Que em contrapartida,